gente tem uma notícia boa para você. A gente vai mostrar como lidar com a raiz de rejeição. Vou mostrar 5 passos aqui bem importantes. Fica até o final, porque essas orientações que eu vou te dar aqui vão te ajudar a começar a trabalhar essa situação na sua vida. Depois da vinheta a gente fala mais sobre isso. Vamos lá falar então sobre esse tema. Hoje a gente vai começar a apresentar a solução de como você lidar com a raiz de rejeição. Mas antes, deixa eu já me apresentar aqui. Eu sou Adriana Pacheco, sou pastora, sou psicóloga, sou a sogra da Jéssica e nós duas juntas aqui estamos trabalhando temas referentes à vida da mulher. Como é que você pode crescer emocional, espiritualmente ou em outras áreas da sua vida através dos temas que nós estamos abordando aqui. É isso mesmo. Estamos toda semana fazendo uma série. Ei! Eu sou a Loura Jéssica. A Loura Jéssica, é a minha nora. Sim. Né? Hoje eu já apresentei eu e você. Ah, é verdade. Hoje eu tô a fim de falar tudo sozinha. Fechou, pode falar. Posso? Eu quero Pode. te rejeitar. Agora eu já tô curadinha. Tô ótima aqui com as minhas amigas. Tô até bem à vontade. Gente, eu sou aquela que mexe demais e ela consegue ficar o tempo todo quieta. Eu não dou conta, gente. Não dá pra mim. Eu tenho que mudar de posição a cada 5 minutos. É porque você, sei lá, Não tem sei. jeito não. Acho que esses passos Quem aqui é do nem meu vão te time? ajudar. Nem vão te ajudar. Quem é do meu time aí? Vamos lá. Vai. 5 passos então para lidar com a raiz de rejeição. A primeira coisa é justamente reconhecer a raiz. E a gente trouxe aqui os sinais e as consequências da raiz de rejeição justamente para você começar a identificar. Mas mais do que isso, veja quem foi a pessoa que talvez plantou isso em você. Né? Às vezes foi um parente, às vezes foi os pais, a forma como lidou com você no relacionamento, às vezes na escola, né? Hoje está tão comum o bullying, né? Situações que você viveu, pessoas que de alguma forma te colocaram. Reconheça isso sem vergonha, né? Por exemplo, fui rejeitada pelo meu pai, comecei a acreditar que homens sempre vão me abandonar. Pode ser que você tenha isso, né? Se você tem alguma situação que você identifica que foi a causadora de você abrigar no seu coração a raiz de rejeição, não tenha constrangimento, reconheça. Porque o primeiro passo para a gente ter libertação sempre é o reconhecimento de que alguma coisa não está bem, não está certa, alguma coisa precisa ser consertada. É isso. Tá bom? Você tinha vergonha de reconhecer, Jéssica? Você passou por alguma fase de ter vergonha? Sim. É? Na verdade, acho que o tempo todo a gente vem tendo uma vergonha, mas ao mesmo tempo a gente gosta do lugar porque ele nos torna vítimas da situação. Mas eu tinha muita vergonha. Pois é, às vezes a mulher tem até culpa, né? De Sim, achar que é culpa dela ser ferida, ser a pessoa que carrega isso. Não existe isso. porque, por exemplo, hoje eu tentando lembrar, né, alguma coisa, eu realmente tenho a tendência a colocar mais a culpa em mim do que na própria situação da época. Mas eu sei, olhando hoje para a história, o motivo do que eu fui, porque que eu fui tendo essa raiz de rejeição. Mas a gente tá tão acostumado a achar que a gente que é culpada. Pois é, Que a gente mas não vê. é uma questão de culpa. Eu acho que hoje o que precisa acontecer é você assumir a responsabilidade por ser curada dessa situação. Daquilo que você vai fazer daqui pra frente. Pois é. Né? A vida pode ter feito algumas coisas que você não queria, mas ela não precisa definir quem você é. É verdade. Né? O que vai definir o que você é o daqui pra frente, a partir dessa consciência e desse reconhecimento que essa ferida está em você e que pode realmente ser curada. E o primeiro passo para a cura é esse reconhecimento. Segunda coisa. Qual é a segunda coisa? Quer que eu fale? Quero. Mas antes de eu falar, você não acha que ela já devia compartilhar com mais uma amiga? Eu tenho certeza que ela já compartilhou, né? Compartilha! Então, olha, Vamos lá. Bonitinha, tá. Quebre a mentira com a verdade de Deus. Tem mentiras aí dentro de você, mantendo essa raiz de rejeição. Quebra isso, olha, toda raiz de rejeição é sustentada por uma mentira. Uma das mentiras, eu não sou digna, eu sou fácil de abandonar, eu sou difícil de amar, mas a palavra de Deus diz justamente o contrário. Uma das coisas que eu alistei aqui foi:
Com amor eterno eu te amei. Jeremias 31:3, Deus fala isso. Olha só como Deus nos vê de uma forma diferente. Olha só o que diz a Bíblia. Ainda que pai e mãe te abandone, eu jamais te deixarei. Salmo 27:10. Deus nunca nos abandona. Eu sei que às vezes você que sofre de rejeição pode ter dificuldade de acreditar nisso, mas você vai ter que começar a quebrar essas mentiras. Uma das coisas que a Joyce Meyer falou que foi muito importante na vida dela, que ela se sentia tão indigna que no dia que ela descobriu que em Cristo ela se tornou justiça de Deus, isso teve um valor muito grande para ela. Que ela não era essa mulher indigna. A história da Joyce Meyer é muito forte, né? Ela tem raiz de rejeição por causa dos abusos que ela sofria do pai. O pai abusava dela toda semana sexualmente. A mãe sabia e não fez nada. Ela só conseguiu sair dos abusos do pai quando ela saiu de casa com 18 anos. Mas as marcas não tinham saído ainda. Qual é a sua história? O que você passou? E o que a sua mente hoje carrega como mentira que precisa ser confrontada para ser quebrada? Não é simplesmente brigando consigo mesma, falando, se agredindo ou rejeitando de uma forma negativa esse sentimento que você vai sair disso. Mas é quebrando com uma coisa boa, assumindo a verdade da palavra de Deus sobre a sua vida, para que você restaure o seu emocional, restaure a sua identidade como uma mulher de valor. Eu quero até ler um trecho aqui do livro da Joyce Meyer, da Raiz da Rejeição, que diz assim: uma mulher com raiz de rejeição não se sente bem a respeito de si mesma. Ela está operando com uma deficiência emocional e não aprendeu que o seu valor é baseado naquilo que ela é em Cristo e na forma como as outras pessoas reagem a si. Devemos deixar que Deus remova as percepções erradas que colocarem nosso pensamento em substituí-las por percepções corretas e divinas a respeito de nós mesmos e dos outros. Olha só, é isso aí. Começa a declarar todos os dias, inclusive declara as confissões, o que Deus diz sobre você. A fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, você vai exercer fé no que Deus vê a seu respeito, essa nova identidade que você precisa assumir pelas declarações diárias que você pode fazer sobre si mesma em cima dos sentimentos que você carrega. As 10 confissões que a senhora escreveu, se ela declarar todos os dias em voz alta, inclusive vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo o PDF para você baixar, imprimir e colocar na sua casa e declarar todos os dias em voz alta. É isso aí, é bem simples, mas são verdades que mudam a nossa forma de se ver. Isso mesmo. Terceiro, perdoe quem te feriu, mesmo que essa pessoa não peça perdão. Às vezes a pessoa não pede perdão porque ela já não está mais no convívio, às vezes a pessoa até já morreu, mas você continua ferida por aquilo que você passou. Então perdoe. E aí, querida, deixa eu te dizer, perdoar não é esquecer, não é realmente ter amnésia, isso sempre vai fazer parte da sua história, você vai lembrar. Mas à medida que você perdoa, Deus começa a tratar os seus sentimentos e aquilo não te machuca mais. A ferida é curada, fica a cicatriz. Você vai sempre se lembrar, mas aquilo não vai te machucar mais. Então, perdão não é esquecer nem dizer que o que aconteceu foi certo. Não é isso. A gente não está querendo que você concorde com o erro da pessoa. Mas é justamente você não deixar mais que a raiz de rejeição controle a sua vida. Você vai dizer, você não é mais aquela que controla a minha vida. Não permita isso. A rejeição, ela prende, mas o perdão é para te libertar. Então perdoe quem te feriu, perdoe quem plantou de alguma forma essa raiz de rejeição. Acho que o bicho entrou na minha boca, Jéssica. Nossa, misericórdia. Ele continua aqui. Misericórdia. Você não rejeitou direito. Não rejeitei. Então, olha só, como é que a gente faz isso? Faça uma oração diante de Deus de forma sincera, apresentando para Ele a vida dessa pessoa, dizendo, Pai, eu perdoo essa pessoa, eu libero essa pessoa do meu coração, agora me ajuda a tratar os sentimentos. Às vezes não é instantâneo,
mas toma a decisão de perdoar em oração diante de Deus e saiba que Deus vai cuidar dos seus sentimentos para te restaurar e para te tirar dessa raiz de rejeição. Você não vai estar mais presa nem à situação, nem à pessoa Amém. que plantou isso na sua vida. Isso é poderosíssimo, acredite. Posso continuar, Loura Jéssica? Pode. Quer falar alguma coisa? Eu tava pensando, quando a senhora falou do perdão, às vezes a gente escuta a palavra perdão e o nosso próprio inconsciente meio que já cria um muro de proteção em relação a essa palavra, porque a gente meio que já acha que tá cedendo. Quando a gente perdoa, a gente tem a sensação, principalmente eu, que nessa questão da raiz da rejeição, parece que eu tô perdendo para outra pessoa que eu tenho que perdoar. E aí, quando você decide em perdoar alguém que te feriu, pessoas que fizeram alguma coisa com você, não é que você vai ter que agora rasgar a seda para essas pessoas. Porque é isso que na nossa mente vem primeiro quando alguém pede pra gente perdoar. E parece que a gente tem que criar agora uma fantasia com essa pessoa, mesmo que não conviva, mas não é isso. É realmente você libertar a sua mente de ficar pensando sempre nessa pessoa. Não ficar preso emocionalmente, né? emocionalmente. É isso aí. Quarto, cultive relacionamentos saudáveis. Agora você precisa se dispor a ter novos relacionamentos de pessoas que te acolhem, pessoas que te abençoam. A igreja pode ajudar muito, né? Mas você ter realmente, intencionalmente, essa disposição de se colocar em ambientes aonde aquilo que fez parte do seu passado, que era a rejeição, agora não faça. Ambientes saudáveis, pessoas saudáveis, amizades saudáveis, de pessoas que te vejam como Deus te vê. Né? A gente sempre encontra, a Jéssica encontrou na nossa casa, na nossa família, justamente esse olhar. Né? Ela se via rejeitada com uma série de situações que a raiz de rejeição trazia, mas a gente mostrou para ela que ela tinha valor e que ela tinha que começar a se enxergar diferente. Foi um longo processo, não é fácil, mas é muito importante os ambientes, isso mesmo. né? Os ambientes, as influências. A Bíblia trata isso com muita seriedade, não é só a ciência, não. A Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes e o contrário também é verdade. Aquilo que é bom, as boas companhias, elas edificam aquilo que nós precisamos manter no nosso coração. Então, se relacione com pessoas que te fazem bem e não aquelas que te trazem para baixo. Porque você viu que uma das consequências da pessoa que tem raiz de rejeição é se colocar em relacionamentos abusivos, né? Viver de migalhas. Você não nasceu para isso. Deus quer que você tenha novos relacionamentos que edificam a sua fé, a sua vida, as suas emoções e que você comece a nutrir uma forma diferente de se ver. Foi ou não foi importante para você, Jéssica? Total. E é o que me trouxe a segurança de enxergar a vida de uma outra forma. Que bom. Então vamos lá. O último... A última solução. Me fugiu a palavra. O último o quê? A última solução. Renove a sua identidade diariamente. Gente, eu sempre digo, não é da noite para o dia, é processo. E essa questão da rejeição, ela distorceu a sua identidade. Ela distorceu a sua forma de ver. Como é que você vai renovar a sua identidade diariamente? Se colocando, um dos caminhos é se colocar na intimidade com Deus. Buscando ouvir aquilo que Deus fala a seu respeito, né? É Deus quem vai te restaurar. Nós podemos buscar ajuda profissional, de psicólogos, de pessoas que nos amparam, mas quem faz realmente a transformação na nossa vida é Deus, não é na força do nosso braço. Senão fica pesado demais, você vai ficar artificial, você não vai sustentar essa mudança, mas Deus aos poucos vai restaurar a sua identidade. Então busque a presença dele, leia a palavra, escute o que ele pensa a respeito de você. A Bíblia relata muito como Deus nos vê. E ele sempre nos vê numa ótica positiva. Ele sempre nos enxerga ali na frente transformadas. E você precisa disso. Então, crie o hábito de perguntar a Deus, o que o Senhor pensa de mim hoje?
Faça essa pergunta, escreva, escute, registre. Eu gosto muito do diário, né? Eu indico muito as mulheres fazerem diário. Uma coisa que pode te ajudar muito a renovar a sua identidade é nessa conversa com Deus, você escrever os sentimentos, os pensamentos que vieram ao teu coração e que mudam a sua forma de se ver. Então, dito isso, essas 5 orientações aqui para a solução, eu acredito que se você começar a praticar um dia de cada vez, você não vai se manter presa no seu passado. Você vai se ver como Deus te vê, Ele te chamando para você viver como filha amada, curada, segura, liberta. É dessa forma que Deus quer que você viva e buscando praticar essas orientações, é assim que você vai se ver. E eu quero te dizer mais uma coisa, não desista do seu processo. A raiz pode ter sido profunda, mas a graça de Deus é mais profunda ainda. Isso mesmo. E é isso que Ele tem a declarar sobre a sua vida hoje, e eu acredito que essas palavras já te abençoam e que essa pode ser a sua oração nesse dia. É isso mesmo. É isso aí, Jéssica. Vamos encerrar então? Você tem mais conteúdos aqui no nosso canal, pode assistir os outros vídeos dessa série ou outras séries que nós temos aqui gravadas que podem ajudar a sua vida. Então fica hoje por aqui, mas continua a série amanhã. Amém. Então te espero lá. Beijo.